Eu falo até que um dos motivos para poupar dinheiro é a incerteza quanto ao futuro. Se eu tivesse certeza de cada minuto no futuro, eu poderia gastar tudo, porque eu sei, não, daqui a 10 minutos eu ganho mais dinheiro. Então, eu poupo por quê? Porque geralmente eu não sei o que de fato vai acontecer. Agora, eu queria fazer 2 perguntas sobre o que vocês falaram. Primeiro, o João disse que se você volta 50 mil anos, nosso cérebro era muito parecido ou igual ao de hoje. Você diz isso pensando no cérebro como hardware, a parte realmente física, ou inclusive no software, a mente? Porque quando surgiu essa onda de IA, já estava acontecendo, mas ela escancarou a porta com o ChatGPT, eu fiquei fascinado. Né? Legal. Falei, nossa, isso aqui é muito interessante. E aí eu comecei a pesquisar mais, e através de conversas também com pessoas, eu caí num livro chamado A Origem da Consciência na Quebra da Mente Bicameral, do James O. James. Tá. E, por coincidência, eu estava lendo a Ilíada na época. E ele usa justamente o exemplo da Ilíada. Ele fala, não é meio estranho que você pega a obra magna de Homero, que narra uma guerra que aconteceu pelas contas dos arqueólogos em 1800 a.C., só que Homero escreveu bem depois. Mas ele fala, é muito interessante você ver como os heróis não têm uma dimensão própria. Parece que o tempo todo você tem um deus, uma Atena, um Zeus, um Apolo falando no ouvido do herói, e ele é quase que o ChatGPT, executando o que o deus fala. Então ele falava, parece que a nossa mente, durante um tempo, e usa isso até para explicar a origem de crenças em deuses, era dividida em 2 câmaras. Uma onde pensava e a outra onde você executava. E aí o ser humano não sabia que era ele pensando, parecia que era um comando externo, até que aquilo se fundiu numa câmera só. E ele chuta uma data lá pra isso. Mudou a estrutura do cérebro, então. Ele fala que mudou. O hardware é o mesmo, só que a maneira como o software funciona mudou. Isso é uma teoria, né? Mas eu queria saber, de fato vocês acham que aconteceu alguma grande mudança na maneira como a mente funciona, do software, ao longo desses últimos 50 mil anos? E somado a isso, a gente fala também, vira e mexe. As crianças de hoje em dia são muito mais inteligentes. Não Legal, é? A gente sempre fala. E aí você se compara. Nossa, nessa época eu tava comendo cocô. Mentira, porque eu nunca comi. Mas essa criança já tá fazendo várias coisas que eu nitidamente não fazia com a mesma idade. Isso é muito legal, porque, olha só... A analogia do cérebro com o computador, eu acho que é legal porque a gente entende, é didática, né? Sim. O problema é que o computador, quando você projeta ele, você constrói um computador para fazer certas tarefas. Então ele é 0-1, ele é binário, ele não vai tomar decisões muito complexas ou ele não vai conseguir se adaptar àquele contexto específico. Ele surgiu como uma grande calculadora, né? Exatamente, então você programar para ele, sei lá, ligar a tela daqui a 5 minutos, ele vai ligar a tela a 5 minutos O aprendizado dele é fixo, né? Exatamente. Então... Toda vez que você apertar um botão, aquele comando vai acontecer. O cérebro humano, não. E isso talvez seja a grande vantagem evolutiva que a gente tem em relação às IAs hoje.